verso 33. O temor no Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. O grande problema da nossa sociedade, que a gente fala assim, é a violência, é a saúde. O grande problema da nossa sociedade são os relacionamentos doentes. São pessoas tóxicas, né? Você parar e pensar, você tem violência porque você tem pessoas tóxicas na sociedade. Você tem violência porque com relacionamentos doentes não há empatia e não há um olhar que se identifique com o próximo. A sociedade, ela tem vivido um ponto muito estranho, e a gente, quando olha isso, a gente entende que Jesus, há 2000 anos atrás, estava certo quando ele dizia que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, seriam egoístas, né? Mas uma das coisas que a gente tem que aprender é que para se ter honra tem que se ter humildade. Para se ser honrado, querido, porque não adianta eu pegar holofotes e botar em mim, não adianta eu me projetar por aí, se eu estiver dando honra para mim mesmo. A gente tem que ser reconhecido. O rei, ele é honrado pela força do seu povo. O príncipe é reconhecido pelas mãos daquele que ele governa. É mais ou menos isso que Provérbios fala mais de uma vez. E aqui não vai a questão de democracia, mas vai a questão de reconhecimento daquilo que se é. E a gente vive numa sociedade que olha muito para si e olha muito pouco para os outros. Ontem eu vi uma pessoa, não estou lembrado quem foi, acho que é aqui da igreja, que botou um texto muito interessante, acho que no Instagram, que falava que a gente vive numa sociedade estranha, né? A gente bota filho em creche, velho em asilo, mas faz questão de passear com o cachorro 2 vezes por dia. Fala se não é. Às vezes eu pergunto, nossa, quero ter filho. Tem filho e bota na creche. Eu não estou dizendo, pastor, você não sabe a Eucaristia, você não sabe, não sei o quê. Não, entenda, eu entendo esse lado também. Mas a nossa sociedade é essa, a gente arranja tempo para muita coisa, mas não arranja tempo para o próximo, não arranja tempo para relacionamentos. E relacionamentos implicam várias coisas. Os relacionamentos implicam dores, implicam tristezas, implicam alegrias, implicam surpresas positivas e negativas, implicam várias e inúmeras coisas. E nós não conseguimos viver isolados. Sabe? E muitas vezes nós achamos que quem são os tóxicos são os outros. Eu convivo com pessoas que a vida é um emaranhado, aonde passa, sabe assim, é uma tormenta. A pessoa vem, parece que é um tsunami que está passando, problema, ninguém presta, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. E aí assim, eu olho e falo assim, será que o mundo inteiro está ruim? Só é ser humano, iluminado, ele é bom? Não, o perturbado é essa pessoa. Quando a gente fala de relacionamentos tóxicos, antes de olhar para as pessoas tóxicas ao nosso lado, a gente primeiro tem que olhar para a nossa própria vida e ver se o tóxico somos nós. E somos nós que estamos contaminando terceiros. Uma das coisas que a Bíblia fala muito é a questão de humildade. E a gente não entende que às vezes para se atingir o ponto máximo, né, para a gente subir de nível, para a gente ser promovido, para a gente conseguir galgar alguma coisa, né, para a gente atingir sabe assim, o ponto mais alto da nossa trajetória, muitas vezes nós temos que nos humilhar. Nós temos que ser humildes. E quando eu falo humilde, é humilde. Eu vou dizer uma coisa, eu vou dar exemplos a vocês hoje que vocês vão se identificar e vão identificar com outros. Há um tempo atrás, a gente tem uma escola aqui no fundo da igreja, no último prédio.
uma escola cara, os pais pagam caro. Eu sei que tem alguns pais da igreja que têm filhos lá, mas a grande maioria é de fora. E a gente estava montando a nossa Central Fest, que é a nossa feira, a nossa festa lá atrás e tal, as barracas. Eu não estava mal arrumado, mas eu não estava com a roupa de pastor. Os funcionários, que a gente diz, os peões, estavam trabalhando, montando tenda, cortando peças de madeira, fazendo isso, e eu lá. E eu vendo os pais chegarem com os filhos, mãozinha do lado, eu lá no meio do pátio. Eu falava, boa tarde, a pessoa olhava e fazia assim, ó. Aí vinha uma mãe com o filho, eu falava assim, tudo bom? Aí eu falo assim, não sabe nem quem é o dono, né? Dos boi. Passa, isso é uma coisa que eu acho mais abominável. Mais abominável é você passar por alguém e não falar. Por quê? Porque não está vestido igual? A pessoa está passando, está trazendo na escola, que está dentro de uma igreja, e o presidente da igreja está lá. O presidente comenta, cumprimenta, e a pessoa vira, olha e ignora. Aí eu olho uma coisa dessa, o problema não é a falta de educação. Isso aqui não é carapuça não, tá? Porque os meus ovelhas me conhecem, é gente de fora. Isso aqui não é carapuça. Mas sabe o que é que me escandaliza? É que aquela mãe, aquele pai mal educado estão com um filho do lado. Aquele filho vai crescer e vai passar. Minha mãe brigava comigo, falava assim, você tem quando chegar em casa, cumprimentar o porteiro, cumprimentar o faxineiro. Eu falei, para quê? Falei, porque você tem que cumprimentar. A gente morava lá no Cruzeiro, entendeu? Não era rico não, a gente era pobre. E ela falava assim, cumprimente. Eu falei, não, cumprimente o porteiro. Você não é melhor? Ai, se na minha casa, é uma coisa que eu tenho pavor de imaginar que isso acontecendo na minha casa. De filho meu passar e não cumprimentar uma pessoa. É falta de educação. E eu fiquei olhando isso, desses pais fazendo isso. É isso que a gente está gerando na próxima geração. Nós estamos formando uma geração arrogante, prepotente. Entende que hoje é aluno da ordem professor? Vem cá, aluno tem que ficar pianinho, tem que dar ordem não. Onde já se viu isso? Sabe, mas sabe o que está faltando na gente? É humildade. Ninguém vai ser grande sendo arrogante, porque a humildade precede a honra, mas a arrogância prenuncia a queda. E a gente tem que começar a pensar e repensar isso. Esse é um dos pontos. Eu estou dando um exemplo prático do que eu vivi. As pessoas passando, pastor da igreja. Vem cá, eu não estava esperando ser cumprimentado não, eu estava cumprimentando. Olá, tudo bom? Eu imagino o que aquela criança está vendo com um pai sem vergonha desse. Sem vergonha. É mais digno sentar com um morador de rua do que com um cidadão desse. E a gente está vivendo assim. A gente está vivendo assim. Eu sempre fui muito tímido, pode não parecer. Quer dizer, eu estou hoje na mídia, eu estou na igreja grande, aonde eu vou, às vezes eu estou em lugares das pessoas, às vezes eu estou comendo, a pessoa para falar e tal. Eu tenho que quebrar minha timidez, mas eu sempre fui muito tímido. Então, o fato de eu não falar muitas vezes era a minha própria timidez. Mas a gente tem que romper determinadas coisas, porque, sabe, essa questão, ela vai além de timidez, educação, humildade. E a Bíblia fala, querido, algo que a gente fala muito pouco, é uma questão prática, humildade. Humildade. E eu quero falar com você hoje que a nossa cura, preste bem atenção, a nossa cura, ela vem pela humildade. Vou só lembrar você que aos soberbos, preste bem atenção, aos soberbos Deus resiste. Seja soberbo e você vai entender que a vida não anda porque Deus está lhe resistindo.
Às vezes Deus quebra você, Deus faz, Deus está mudando e a pessoa não consegue mudar. Deixa eu dizer, aquele que é repreendido por diversas vezes e endurece, será quebrantado sem que haja cura. Eu estava assistindo um vídeo, eu vi a história, um pastor contando a história de um rapaz que brigou com o pai. Brigou com o pai. E a culpa era do pai. E a gente que é pai também comete erros. E aquele rapaz saiu de casa, ele passou 30 anos sem falar com o pai. Ele falou assim: eu não vou enquanto ele não me pedir perdão. E a vida daquele rapaz, presa, casou, teve filhos, uma vida difícil no trabalho, morando numa casa pequena, parece conto de fada. Mas aí aquele pai foi para o hospital, numa doença terminal. E a pessoa que ele tinha contato na família era a irmã. E a irmã falou assim: olha, papai está no hospital, é bom você ir lá para você se despedir dele. E aquele menino foi, ele engoliu o orgulho e ele foi. E ele foi. Eu estava vendo esse testemunho. E aquele rapaz foi, chorou, o pai chorou, se perdoaram. O pai morreu. E como num passe de mágica, algumas coisas que estavam presas começaram a desandar, a desatar. Havia 1 ano e meio que aquele cara estava esperando uma promoção, de repente ele foi promovido. Filho estava pleiteando uma bolsa, daqui a pouco conseguiu uma bolsa integral na universidade que aquele menino estava indo, sabe? Questão de menos de 1 ano, ele já estava com a casa maior. E depois ele conversando com o pastor, que ele foi entender. Ele falou assim: olha, a partir do momento que eu me humilhei e eu fui no meu pai e eu pedi perdão, as coisas liberaram na minha vida. Tem hora que a gente está esperando que o mundo se conserte para a gente chegar lá e falar assim: eu não falei? Não. Tem hora que somos nós que temos que mudar. A gente espera os outros, a gente espera dos outros, a gente quer os outros resolvendo, a gente quer que as coisas estejam do nosso jeito, sabe? Eu vou dar sinais a você, talvez isso caiba para você ou caiba para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu pai. Hoje você pode jogar a carapuça que você quiser, para quem você quiser, mas desde que você se olhe no espelho, entendeu? Porque eu estava vendo alguns sinais da falta de humildade. Sabe quais são? Pessoa que está sempre certa. Já viu isso? Tem gente que está sempre certa, não tem? É a minha visão e essa visão está certa. Quantas vezes esse cidadão do olho azul chega no meu gabinete e fala assim: eu acho que está errado. Sabe por quê? Porque nós não somos donos da verdade, mas a falta de humildade nos faz achar que nós estamos certos e o mundo está errado. Será que você tem agido assim? Sabe por que eu estou falando isso? Uma mensagem muito reta, cartesiana, objetiva, assim, tipo punhalzinho no seu peito, porque hoje tem ceia, você vai participar aqui, ó, do cálice. E aí daquele que toma e come dignamente. Toma e come dignamente, não é só quando cai um pecado lá no mundo, não. É quando a gente está assim, com a falta de humildade, sabe? Sempre certo, está sempre certo. O pastor está sempre errado, né? O colega de trabalho está sempre errado, o chefe está sempre errado, o marido está sempre errado, a mulher está sempre errada, o filho está sempre errado, o mundo está sempre errado. Deus errou no dia que fez isso, entendeu? A pessoa é o quê? É cabeça dura. É cabeça dura. Gente que é cabeça dura quebra a cabeça. Você viu isso? Gente que não muda se quebra. Olha só. Você já notou que a asa do avião é mole? Se você tem medo de avião, você vai ficar com medo hoje, mais ainda. Eu fui pegar as cadeiras daquele avião da Transbrasil que está lá apodrecido no aeroporto. Aí eu estava debaixo do avião e batendo assim para ver o que era lata, o que não era, né? Tem uns materiais que são compostos e tal. Aí eu enfiei a mão assim era tipo uma casa de colmeia, sabe? Uma colmeia, uma casa de abelha, uma colmeia. Minha mão entrou assim, os dedos na asa. Eu falei: Jesus. Mas o legal é que a asa do avião é mole. As asas antigas eram rígidas.
tinha aquela ferrinho assim, já viu? Mas aí nos anos 50 fizeram um bombardeiro chamado B-52 e eles precisavam aumentar. Começou com B-47, aumentar a quantidade de combustível para o bombardeiro sair dos Estados Unidos na Rússia, bombardear Moscou. E as asas eram enormes, tão grandes que eles botavam combustível, tinha 8 motores, 4 de cada lado, mais míssil, mais não sei o quê, e a asa pendia até o chão. Em voo, aquela asa fazia um arco que dava quase 10 metros quando tinha turbulência. Bota no Google que você vai ver o que é uma asa de um B-52. Esse jatinho da TAM que está aí, balança a asa do mesmo jeito. Você não notou que a ponta faz assim? Sabe por quê? Porque se for rígida, ela quebra. Tem muita gente se quebrando, causando acidente, porque a asa está rígida, porque a cabeça está dura, porque é intratável e não consegue ver outra opinião. Sabe o que é isso? Sinal de falta de humildade. Só eu sei. Sabe gente que sabe demais? Vem cá, quem acha que sabe tudo, nada sabe, concorda? Um médico que diz que entende de ortopedia, cirurgia plástica, câncer, entende de ginecologia, você vai nesse médico? Não vai, porque você sabe que ele é um fanfarrão, não sabe nada. Você vai num advogado que cuida de criminal, civil, família, mas não sei o que, pluri. Não vai, você tem que procurar um especialista, entendeu? Na minha área, cozinha, entendeu? Você acha que eu tenho que saber tudo, mas eu tenho que ser bom em uma coisa. Porque quem acha que sabe demais, de nada sabe. Comece a olhar, até na igreja, comece a olhar. Às vezes sobe um pastor, sobe um professor, sobe um irmão, o falastrão, que acha que sabe. Olha, querido, cuidado. Cuidado. Eu sei dos meus limites, nem tudo eu sei. E tem coisa que eu digo assim, não sei, não estudei, ainda fugi dessa aula na faculdade. No seminário, teve matéria que eu falei, não quero fazer, porque não vai me servir. Porque eu não preciso ter conhecimento, eu preciso ser bom naquilo que Deus confiou a mim. Sabe, mas tem gente que é cabeça dura e que não muda, a opinião dele vale, é porque ele conhece tudo, porque sabe tudo. Cuidado com esses. Difícil convivência. Já viu pessoa que briga com tudo? Briga com o jornaleiro, briga com o porteiro do prédio, briga com o irmão na igreja, briga com o filho, briga com não sei o que, vai brigando, e deve estar chovendo de carapuça aí hoje. Briga, futebol e política, duas mazelas da sociedade brasileira. Satanás colocou, e eu não tenho dúvida, duas entidades demoníacas nos lares das famílias do Brasil. Sabe, espírito familiar, você tem que repreender esse demônio de política e esse demônio de futebol. Se mata, se morre, se xinga. Eu fico acompanhando umas coisas. Deixa eu dizer uma coisa, eu não entro mais em Face, porque eu tomei abuso. Sabe? Pouco me importa quem ganha ou quem perca. Eu faço gozação com o Flamengo, vou ver o Flamengo descer para a segunda divisão, mas, entendeu? Eu não tô nem aí. Sabe aquela música? Tô nem aí. É isso. Política. É Lula livre, é Temer preso, é Bolsonaro não sei o quê, é Bolsominion, é Petrarca. Olha, é tanta palhaçada de um lado e palhaçada do outro, que tem gente até aqui dentro da igreja que está se tornando ridicularizado pelos excessos e abusos, porque ninguém está nem aí. Já notou? Humildade precede a honra. Ninguém está livre de falhas. Sabe, ninguém está livre de falhas. Shalom, o melhor coro da igreja. Foi semana passada que vocês cantaram que perderam a música? Foi uma tragédia. Irene, uma das melhores musicistas do país, se desandou aqui. Melhor coro da igreja, engole qualquer conjunto, Josué, os outros corais, não sei o quê. Começou, eu falei, demais, perderam. Aí foi, o piano foi, Irene ia, o coro não ia, e não sei quem, o outro gritava e pá. Sabe por quê? Porque por melhor que você seja, você está sujeito a quedas. Então seja humilde. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você venha tomar a ceia em santidade.
está preocupado com outro que bebeu, porque transou, porque não sei o quê. Eu estou preocupado com você que está dentro da igreja e que acha que essas coisas não levam você para o inferno, mas levam. A falta de humildade, a soberba, a arrogância, Deus resiste. E a gente não é curado e não tem a vida restaurada, porque não tem humildade de entender que nós temos limitações, nós temos erros, nós temos falhas. Eu, quando comecei a pregar, eu sempre fui de me expor. Eu sempre falei assim, olha, se tu ficar lerdando na minha frente, eu só não vou fazer um gesto feio porque eu sou pastor e sou crente. Mas eu vou lhe xingar de dentro do meu carro e eu vou meter a buzina e se bobear, eu vou cortar você. Porque você está andando na faixa errada. Porque não tem coisa pior do que coisa fazendo assim, né? Passa por cima. Se eu tivesse um carrão naquela rodona, eu acho que eu passava. Sem dó. Porque você não sabe quem está atrás, viu, cidadão? Está carregando uma pessoa que está morrendo. Isso aconteceu comigo. Eu estava com uma pessoa atropelada no carro, buzinando, igual um desesperado, tentando espaço, e um idiota me solta a mão e faz assim, ó. E eu com um homem morrendo, ensanguentado no meu carro. Primeiro que a lei ele proíbe, que andar devagar vai para outra faixa. Aí eu chego de púlpito e falo isso. Sabe por que eu falo? Porque se um dia eu xingar você, você vai saber, nosso pastor, bem que ele falou que ele faz isso. Porque eu não quero passar a imagem aqui de cima de que minha vida é perfeita, meu casamento é perfeito, a igreja é perfeita, tudo é perfeito, eu sou o santo. Isso foi na geração do meu avô. Essa geração nossa não engole isso. Meu avô propalava um casamento perfeito e eu sabia do jancarrago da minha avó com ele. Vilarento! Difícil de conviver, briga com Deus e o mundo. Larga essa porcaria de política, larga essa porcaria de futebol. Vá torcer, torça, entendeu? Quer fazer campanha, faça. Mas entenda que todo mundo tem outro time, tem outro partido, tem outra visão que não é igual à sua, que não é a sua que é melhor. Pode ser melhor para você, mas não vai ser melhor para o outro. Respeite para ser respeitado, honre para ser honrado, se humilhe para ser exaltado. Sabe, são sinais da falta de humildade, sabe? Sempre certo, cabeça dura e deficiência de relacionamento. E aí a gente está com a vida presa e não sabe por quê, sabe? Quando você pega Pedro estava ali, né, pescando, não deu nada, não pegou uma piaba. Jesus chegou e falou assim, olha, vai lá no fundo, lança a rede em outro lugar. Talvez se fosse a nossa geração, eu dizer assim, você é o que mesmo? Ele fala assim, eu sou mestre. Ele falou assim, então vai ensinar, porque pescar, quem pesca sou eu. Não é assim? É. Para e pensa. Eu conheço essa geração, da qual eu me incluo. Quando eu falo aqui, meu irmão, eu não estou tirando o Ricardo daqui do altar e botando eu num lugar mais alto, porque o lugar mais alto que eu teria seria pregado e morto ali em cima, no lugar de Jesus. Pedro podia ter falado, como nossa geração, falar assim, você entende da sua área, vá lá fazer o que você coisa, que aqui quem manda sou eu. Pedro virou e falou assim, tá bom, vou lá. Lançou a rede e sabe o que aconteceu? Quase que se rasga a rede. A pesca é maravilhosa. Sabe por quê? Porque ele falou assim, olha, eu sou pescador há muitos anos, tenho uma frota de barco, entendo e consigo olhar onde estão os cardumes. Esse vem aí, não sabe nem nadar, já está me dando ordem. Mas ele se humilhou. Você quer que sua rede encha de peixe? Se humilhe e passe a ser obediente. Entendeu? Se humilhe. Se Pedro não tivesse, olha só, se Pedro não tivesse, preste bem atenção, se Pedro não tivesse obedecido, o ministério de Pedro não tinha começado. Já parou e pensou isso? Se Pedro não tivesse obedecido, então tá bom, Pedro, você não serve para mim. Você não serve para mim. Sabe? Pedro falou, não, tá bom, sob essa palavra a gente vai lançar a rede. Vamos lá, galera, pega a rede de novo, joga de novo. O homem mandou, não entende nada, mas mandou. Vamos lá, responsabilidade dele, não é? A gente precisa aprender isso. Sabe? Você quer que sua rede encha? Comece a se humilhar e entender que tem gente melhor que você. Comece a olhar para o próximo e falar assim, olha, mandou bem,
Mandou bem. A gente tem Jacó e Esaú. Relacionamento difícil, né? Relacionamento difícil. Difícil. Havia uma promessa, havia uma bênção sobre Jacó. Esaú tinha jurado Jacó de morte. E eu vou dizer a você com toda razão, que Jacó foi um velhaco. Jacó foi, ele com a mãe dele, os dois, olha, quadrilha. Entendeu? Para e pensa. Um bando de mentiras. Vai lá ler a Bíblia com outros olhos. Mentiram para dedéu, enganaram uma pessoa. Se fosse hoje, o ministério ia entrar no meio, porque estavam pegando um idoso. O pai estava cego, não estava? Estava cego, já debilitado. Ou seja, tinha que ter tido uma intervenção, porque como é que estão abusando de idoso? Foi isso que elas fizeram. Não é isso? Jacó foi embora. Vida que segue. E a vida de Esaú continuou, seguiu. Mas um dia, para a vida de Jacó poder andar, ele teve que se humilhar e reconhecer que não era o irmão que não prestava, mas era ele que precisava ir lá e pedir perdão e se humilhar. Jacó só poderia ser chamado de Israel se ele tivesse mudado a sua posição, se humilhado e voltado. Você quer ter seu nome mudado, sua história mudada? Comece a se humilhar. Não é humilhação no sentido pejorativo. É humilhação, eu pedi perdão. Olha, a Bíblia fala, se teu irmão tem alguma coisa contra você, vá você a ele e peça perdão. O negócio é um pouco mais complexo. Um pouco mais complexo. Tem algumas nuances, algumas variações aí na Bíblia, que a gente tem que tomar cuidado, que Paulo tinha uns que ele nem cumprimentava porque eram da parte de Satanás. A gente tem que ter esse discernimento. Mas tem gente que acha que o mundo inteiro é de Satanás e só a pessoa que é boa. Então, às vezes, a gente sabe, pisa na bola, a gente tem que ir lá, humildemente, falar assim, me perdoe. Fui eu que lhe fiz mal. Sabe? E isso não é humilhação no sentido pejorativo. Isso é humilhação que vai lhe render fruto em Deus. Mudança de nome, mudança de história. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe por que Abraão é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque Jacó teve a capacidade de reconhecer onde ele errou. Ele voltou e ele pediu perdão. Se humilhar, se humilhar. Hoje é ceia, meu irmão. A gente tem que tomar a ceia direitinho. Direitinho. Sabe? Eu estou falando para você que a nossa cura vem pela humildade. Vem pela humildade. Sabe? A gente tem Naamã, o general. Deixa eu correr aqui. Naamã era um general sírio de um exército que subjugava Israel. Mas só que Naamã, apesar de ser o cara, ele tinha uma lepra que na época não tinha cura e que ele necessitava daquela cura, porque era o calcanhar de Aquiles da vida dele. E Naamã, deixa eu dizer a você, às vezes Deus está querendo tratar a sua lepra. Deus não quer que você morra de lepra. Deus está querendo que você seja curado. E Ele vai tratar você, às vezes, de forma bem dramática. Aquele homem que podia ter os melhores especialistas, quem vira para falar com ele foi uma empregada doméstica. Viu? Deus fala, filho. Deus fala. A gente só quer viver com sabor de mel, né? Eu no palco e você na plateia. Às vezes é melhor estar na plateia e estar recebendo de Jesus do que estar na arrogância no palco. Foi aquele homem, foi a empregada dele, que chegou, a menina, e falou assim, olha meu senhor, estou vendo que você está aí na perreia, né? Então deixa eu dizer uma coisa, lá na minha terra, tem um homem que ora e cura, tem um profeta do Deus vivo, se você for lá, a coisa é capaz de funcionar, vá lá meu senhor. Deus começa a tratar a humildade daquele homem, aquele homem que era o tal, ele tem que se abaixar e falar assim, eu vou lá minha filha, eu vou lá. Montou a entorragem dele, montou a comitiva, a caravana, leva bens, leva tudo, leva uma carta do rei da Síria, mandando o rei de Israel falar assim, cure Naamã. Sabe por quê? Porque Naamã estava acostumado a falar aqui. Naamã era general e um dos principais do exército. Naamã era o cara que despachava com o rei. Naamã era o cara que recebia outros chefes de estado. Naamã era o cara que tinha capacidade, que tinha estudo, que tinha conhecimento, que tinha ciência, que tinha posição, que tinha galão, que tinha tudo.
Entendeu? Na minha companhia aérea, eu sou o único comandante que sirvo comida no avião. Entendeu? E ele foi. Aí o rei fala assim: meu filho, tu está querendo arranjar guerra comigo? Arranje de outra forma, não venha com esse lorota não. Aí, tá lá, vá lá em Eliseu, o homem é curandeiro, vá lá, quem sabe resolve. Olha só a cabeça de Naamã. O cara vem de uma capital de primeiro mundo, vai para um submundo que está subjugado, falar mandado por uma empregada, chega no rei, o rei fala: não é comigo, é com outro lá, um curandeiro que fica lá no meio do mato. Aí vai lá, chega lá, meu filho, deixa eu dizer a você mais. Eliseu nem quis receber Naamã, falou assim, mandou o empregado dele. Deus está, olha, deixe Deus lhe tratar. Deixe Deus lhe tratar. Eu lembro meu avô contando de um cara que tinha uma fábrica de lâmpada lá no Rio de Janeiro, ia tentar se matar. Depois de ter ficado rico, gastado tudo, aproveitado a vida toda, a vida ficou vazia. Estava num casarão, um palacete, tentando se matar. E ele, na hora que ele vai se matar, ele ouve a empregada dele, lavando roupa, cantando: se queres ser feliz, entrega teu coração a Jesus. Às vezes Deus está querendo falar com você da forma mais simples, está querendo que venha aqui o Papa pregar. E Deus às vezes está querendo usar um empregado, usar um passarinho, usar um cachorro, que passa na sua frente para mostrar alguma coisa da parte dele. Os céus manifestam a glória de Deus. Comece a ouvir Deus de outra forma. Deus pega, vai humilhando Naamã, fala: Naamã, o profeta não vai falar com você não. O profeta manda um empregado, é um empregado atrás do outro, empregado doméstico. Naamã vai lá, fala assim: meu senhor falou que não tem tempo para falar contigo não. Mas diz o seguinte: vá lá no Jordão e se lave 7 vezes, que quando você sair de lá você vai sair curado. O que é que Naamã fez? Foi. Mas, gente, eu já saio da minha terra, mandado por uma menina. Chego aqui, vem um outro moleque de recado, mandar eu tomar banho no rio sujo, porque a gente que é crente idolatra o Jordão como se o Jordão fosse assim, águas límpidas, né? O Jordão é opaco. O Jordão não é essa maravilha toda, é um riachozinho pequeno, perto daquilo que a gente tem aqui no Brasil. Entendeu? E ele fala assim: eu tenho rios melhores lá em Damasco, o que é que eu vou fazer me lameando num rio sujo desse aqui? Às vezes Deus está lhe tratando, meu filho, e você não está entendendo. Deixe Deus lhe tratar na humildade. Ser humilde não é ser pobre não, viu? Tem muito rico que eu conheço que é humilde, e tem muito pobre que eu conheço que é arrogante. E aquele homem foi banhar, termo feio, foi banhar 7 vezes. Desce uma, desce 2, desce 3 e nada de acontecer. Nada. Todas essas banhadas dele não deram em nada. Das 6 leproso ele estava, leproso ele continuava. Porque na cabeça você ia falar assim: desceu uma, fazendo, clareou um pouco, né? Clareou mais um pouco. Ó, tá clareando, não é? Tá não. E a gente sabe que no final Naamã se humilhou perante Deus, porque Deus é que estava usando a boca daquelas pequenas pessoas para fazer um grande milagre que hoje consta na Bíblia. Naamã foi curado, não foi só porque obedeceu. Naamã foi curado porque se humilhou. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente. E dessa forma, Jesus caminhou, se humilhando e sendo obediente.
O final foi que Jesus enfrentou a morte. O final foi que Jesus foi morto. O final é que Jesus foi crucificado. Ele se humilhou e obedeceu. E muitas vezes você pode se humilhar e estar obedecendo e falar assim: minha situação não muda. Só que às vezes você está no 5º banho, às vezes você está no 4º banho, às vezes você está no 3º, no 2º banho ainda. Você desceu uma vez só e está achando que o milagre. Deus está tratando sua vida. Deus está tratando de limpar sua alma, limpar seu corpo. Sabe? A gente não perdoar é falta de humildade. Porque a gente, quando não perdoa, fala assim: quem tem que pedir perdão é Ele. E às vezes é melhor você liberar perdão. Às vezes você liberar uma palavra, deixar seguir, olhar para uma pessoa que é mais simples e saber que Jesus Cristo morreu por você, como morreu por aquele indigente que está na rua. Jesus tomou forma de homem, se humilhou e obedeceu e parou na cruz. Mas depois dessa humilhação, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, e que ao bradar desse nome, toda língua confessa que Ele é Senhor e todo joelho se dobra. Sabe por quê? Porque Ele se humilhou. Às vezes você está na prova, não fique querendo o sabor do mel. Se humilhe debaixo de Deus, da mão de Deus. Deus vai olhar a sua humilhação, Deus vai olhar a sua humildade, e Deus vai mudar a sua sorte e reescrever a sua história com um novo nome. Que essa palavra possa calar no seu coração, antes de calar no coração do irmão, antes da carapuça caber no lado, que caiba na sua cabeça, e que nós possamos mudar a nossa forma de agir. Você quer cura? Se humilhe. Você quer mudança de vida? Se humilhe. Você quer Deus agindo e te honrando? Se humilhe primeiro. Dessa forma, a sua vida muda completamente. Essa é a palavra do seu pastor, a palavra do Senhor para você. Tome sua ceia com o coração livre, com o coração limpo e humilde diante do Senhor. Tenha o mesmo sentimento que Ele teve. Vamos ficar de pé.